irmãos e irmãs, mais uma vez é com alegria que eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós temos a oportunidade de meditarmos no primeiro poema, ou na primeira cena de amor do livro do Cântico dos Cânticos de Salomão. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 até o capítulo 2, versículo 7. É a primeira cena, o primeiro parágrafo aqui que retrata esse romance, esse maior romance da história, que é o livro do Cântico dos Cânticos de Salomão. Lembrando que nós estamos utilizando nesta série a versão King James atualizada. Então, para aqueles que estão acompanhando aí na transmissão, está aparecendo a versão King James atualizada. Eu achei mais o português, a forma como eles traduziram o texto e colocaram a ordem das palavras mais bonita. Então, nós vamos ler aqui na versão King James atualizada, tá bom? Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 7, é o texto para a nossa reflexão, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Beija-me, o meu amado, com os beijos da tua boca, pois seus afagos são melhores do que o vinho mais nobre. O aroma dos teus perfumes é suave. Teu nome é como óleo perfumado que se derrama generosamente. Por isso, as jovens se apaixonam por ti. Arrasta-me, pois, contigo. Corramos. Leve-me, ó Rei, aos teus aposentos e exultemos. Em ti nos alegramos e nos regozijamos. Anunciaremos, pois, o teu amor mais do que o melhor vinho. Ora, é com toda razão que te amam as mulheres de Jerusalém. Estou morena do sol, mas conservo-me bela, ó filhas de Jerusalém, escura como as tendas nômades de Quedar, linda como as cortinas de Salomão. Não vos admireis por eu estar assim morena escura, pois o sol me bronzeou a pele. Os filhos de minha mãe se iraram contra mim e me puseram para guardar as vinhas. Contudo, da minha própria vinha não pude cuidar. Dize-me tu, amado de minha alma, onde apacentas teu rebanho e onde o fazes repousar ao meu dia? Se não me disseres, serei como uma mulher que anda sem véu entre os rebanhos de teus companheiros. Se não sabes tu, ó mais bela entre todas as mulheres, segue o caminho das ovelhas e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Ó minha amada, eu te comparo à égua dos carros de Faraó. Lindas são as tuas faces entre teus brincos, e belo é o teu pescoço com os colares que te adornam. Faremos para ti brincos de ouro, cravejados de prata. Enquanto o rei está em seu divã, meu nardo puro espalhou o seu perfume pelo aposento. O meu amado é para mim como uma delicada bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de rena, perfumados, provenientes das excelentes vinhas de En-Gedi. Oh, minha amada, como és formosa!
Ah, como és linda! Os teus olhos brilham como os das pombas. Como és belo, ó meu querido! Como és amável! Ah, como és encantador! A relva verde será o nosso leito de amor. As vigas da nossa casa são de cedro puro e os caibros dos melhores pinheiros. Sou apenas uma flor do campo de Saron, uma tulipa dos vales. Como formoso lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as jovens. Como uma macieira robusta entre todas as árvores do bosque, assim é meu amado entre os demais filhos da terra. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra, e o seu fruto é doce ao paladar como o damasco. Levou-me à sala do banquete, e o seu olhar sobre mim é como a bandeira do amor diante do povo. Alimentai-me com tuas passas, confortai-me com teus damascos e curai-me com tuas maçãs. Oh, que estou enferma de amor. Que teu braço esquerdo ampare a minha cabeça e o teu braço direito me envolva. Ó filhas de Jerusalém, pelas corças e gazelas do campo, eu vos conjuro, não desperteis, não acordeis o amor, até que ele o queira. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra, que fale ao nosso coração, que nos instrua, que nos edifique, que esse texto possa ganhar vida em nós e através de nós, para a glória do Senhor. Curva a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós viemos até aqui para te adorar na beleza da tua santidade e também para ouvir a tua voz a partir da exposição da tua palavra. Então, Senhor, o clamor da nossa alma é que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos edifique. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu queria começar a reflexão perguntando para você a seguinte coisa. Você lembra aqueles que já são casados, ou são noivos, ou namoram? Você lembra do dia e do lugar onde começou a sua história de amor? Você lembra desse dia, dessa data, daquele momento, daquela hora tão especial? No sermão passado, introduzindo este livro, nós chamávamos a atenção para a interpretação desse livro. E eu dizia que Cântico dos Cânticos precisa ser visto não pura e simplesmente por um viés alegórico, onde despreza-se o sentido original do texto e começa-se a dar ao livro um sentido, entre aspas, mais profundo, mas que não necessariamente era o que o autor quis dar, o que a palavra de Deus coloca. Também eu falava que nós temos que ter cuidado com a interpretação pura e simplesmente literal ou natural, onde olha para o texto como um simples romance, onde fala do amor de um homem e de uma mulher, onde fala da sexualidade e que não tem nada de espiritual ou de relevante para a nossa vida. Eu falava que nós iríamos seguir uma linha tipológica, que entende o sentido real, mas que após aplicar esse sentido real do texto, de acordo com a hermenêutica gramática histórica, traz a aplicação para a nossa vida, para o nosso casamento, para a vida da igreja, para a nossa vida em particular,
E é essa linha que nós vamos seguir aqui. E eu colocava que o autor do livro é Salomão. Nós acreditamos que é Salomão, muito embora exista ideias, exista ensinos que vê aqui um triângulo amoroso, que a Sulamita estaria apaixonada por um rapaz, um pastor do campo, e que Salomão está sendo um intruso nessa história, e nós vamos ver aqui quando chegar no texto específico, que os intérpretes olham dessa maneira. Mas nós acreditamos tradicionalmente que o autor é Salomão, e que trata de uma história de amor entre Salomão e uma jovem campesina, humilde, como a gente leu aqui no texto, que Salomão se apaixonou por ela. O que aconteceu é que ele foi visitar os campos, ele foi como um pastor, como um homem comum, conheceu ali uma jovem bela, bonita, uma morena, inclusive queimada do sol, e ele se apaixonou por ela, ele ficou encantado com a sua beleza, e de repente, Salomão, ele volta numa carruagem real, ele volta para casar com aquela mulher. Essa é a história de amor. Algumas coisas que eu coloquei também que precisa ser relembrada, que no contexto de Israel, os jovens só podiam ler esse livro a partir dos 30 anos de idade, que era o período da maturidade, que era para não olharem para esse livro de uma forma pura e simplesmente lasciva. Até porque os rabinos entendem que esse livro fala da relação entre Deus e Israel. Também eu ressaltava para os irmãos de que nós precisamos olhar para esse texto sim, não colocando fogo na nossa lascívia, mas fazendo com que nós venhamos amar mais o nosso cônjuge e também amar mais ao nosso Senhor. Quando a gente olha para o texto da forma correta, interpretando o texto de forma gramática histórica, nós vamos aprender o amor romântico, e quando nós olhamos o texto com aplicação tipológica, nós vamos aprender como amar mais o nosso Senhor, como sermos mais crentes, mais fiéis, mais homens de Deus, mulheres de Deus, para a glória do Senhor. Uma coisa que eu esqueci de colocar na exposição anterior é que nós estamos diante não só de um texto poético, mas nós estamos diante de um texto que pertence à literatura poética sapiencial. Nós estamos diante de um texto que é um texto de sabedoria, que foi escrito exatamente para a instrução do povo de Deus, para trazer sabedoria ao povo de Deus, porque ele é um texto sapiencial. Ele faz parte da literatura de sabedoria. É um texto rico, é um texto precioso. Pois bem, o livro ele está dividido em 6 poemas. Alguns colocam 7, eu até fiz referência da outra vez, mas olhando direitinho o texto, são 6 poemas. E o primeiro poema, a primeira cena, a primeira imagem que nós temos aqui, é essa que vai do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 7. E eu queria que você, com a sua Bíblia aberta, pudesse acompanhar comigo aqui esta cena, esta linda história de amor. Porque aqui, os estudiosos entendem que nós temos aqui provavelmente 2 coisas. Há uma divisão entre os estudiosos. Primeiro, o que pode estar acontecendo aqui é que a Sulamita e Salomão, eles estão relembrando aquele primeiro encontro. Por isso que eu perguntei para vocês se vocês lembravam. Eu trouxe à memória de vocês aquele momento quando vocês se encontraram pela primeira vez. Então, provavelmente o que está acontecendo aqui é que a Sulamita e Salomão, eles, principalmente Salomão, quando foi compor esse poema, ele lembrou daquele primeiro dia, daquele primeiro encontro, do primeiro beijo, do pedido de namoro, daquele momento que fica para sempre na história de um casal. A outra linha é que o texto está simplesmente retratando o início da relação deles. Não seria uma reminiscência, uma lembrança, não seria o olhar para o passado, mas o texto está mostrando esse primeiro encontro, sim.
mas não como fruto de uma lembrança pura e simplesmente. É que o livro está dividido da seguinte forma: você tem a fase do namoro, você tem o noivado e você tem a consumação, o casamento. E aqui seria essa expectativa do namoro, esse primeiro momento em que o casal, eles estão enamorados, apaixonados, e eles fazem votos, eles declamam versos, palavras de amor um para com o outro. Por isso que eu coloquei o tema da mensagem: votos e expressões de amor de um casal apaixonado. Porque é isso que nós vemos aqui. Nós vemos um casal fazendo votos e expressões de amor, e isso revela a paixão que tinha no coração deles. A grande questão é: o que isso tem a ver conosco e principalmente o que isso tem a ver com a nossa relação com Deus e com Cristo Jesus. Então olhe para o texto e vamos, à medida que for lendo o texto em cada parte, porque esse texto é dividido também, nós vamos extraindo daqui algumas lições. A primeira coisa que nos chama a atenção é que quem começa falando é a mulher, é a jovem, é a sulamita. E se você olhar o livro de Cântico dos Cânticos, você vai ver que boa parte dos 117 versículos, mais de 50 versículos, quem fala é a moça. Quem fala é ela. Ela é quem domina a cena. Ela é quem domina o enredo. Ela é quem chama a atenção em todo este livro. E para a gente entender bem o texto, a gente tem que levantar algumas coisas. Por exemplo, é ela que domina a cena. Segundo, ela pode estar sim relembrando ou simplesmente é o momento do encontro. E terceiro, nós precisamos olhar os personagens. Quem são os personagens? A noiva, o noivo, as amigas, as convivas ou as concubinas, e em determinado momento vai aparecer os irmãos da noiva, o que pode dar a ideia de que ela não tinha mais pai. Ela era uma moça, além de ser humilde, simples do campo, ela também não tinha mais o pai. Por isso que os irmãos aparecem aqui como símbolo de autoridade na vida delas, na vida dela. Então a primeira parte aí dessa primeira cena são as palavras que expressam o desejo, o amor, a paixão dessa jovem por este rapaz. Olha como é que ela começa. Versículo 2. Beija-me, o meu amado, com os beijos da tua boca, pois seus afagos são melhores do que o vinho mais nobre. O aroma dos teus perfumes é suave. Teu nome é como óleo perfumado que se derrama generosamente. Por isso, as jovens se apaixonam por ti. Arrasta-me, pois, contigo. Corramos, leva-me, ó Rei, aos teus aposentos e exultemos. Primeira coisa que chama a nossa atenção aqui é que essa jovem, ela começa falando sobre esse desejo intenso no seu coração de ser amada, beijada, acariciada pelo seu amado. Nas outras versões que a gente tem aí, diz assim: beije-me ele. Ela ainda não identificou o amado. Ela não disse ele é rei, ela vai dizer depois, no versículo 4, mas no início ela não identifica. Ela simplesmente mostra o desejo, o clamor da sua alma. O que está no seu coração é que ela deseja receber dele beijos da sua boca. Expressando aqui a necessidade de ser amada, de ser reconhecida, de ser tratada com todo carinho por esse seu amado. Beija-me com os beijos, beije-me, o meu amado, com os beijos da tua boca. Por quê? Pois seus carinhos, seus afagos, alguns veem aqui já uma
insinuação da relação sexual, só que ainda numa fase em que não pode ser consumada, mas já existe aqui o desejo dessa intimidade, até porque, se a gente levar ao pé da letra, beijo já é uma relação sexual, já é um contato sexual. Então ela está dizendo: beija-me, o meu amado, com os beijos da tua boca, pois seus carinhos, seus afagos, essa intimidade que nós temos, são melhores do que o vinho mais nobre. Numa cultura como a cultura israelita, em que o vinho é símbolo de alegria, de contentamento, de satisfação, de realização, o vinho é símbolo de prazer, de bem-estar. O que ela está dizendo é que o amor, o carinho, as carícias, o abraço, o beijo do seu amado é muito mais precioso para ela do que o vinho mais nobre. Em outras palavras, assim como o vinho era importante para ela, os beijos do seu amado, as carícias do seu amado, o amor do seu amado era muito mais importante do que qualquer vinho mais nobre, o vinho mais caro. O que é interessante aqui? Como eu disse, na cultura judaica, vinho é sinônimo de alegria, de prazer, de contentamento, de realização, de festa. Mas não é só isso. Quando a gente olha para a Escritura que fala de vinho, a Bíblia fala do vinho também como embriagante, e que tira qualquer um de nós do chão, que nos embriaga. O que ela está dizendo aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é que os beijos do seu amado, ele é mais embriagante, ou melhor, do que o vinho mais nobre. E cá entre nós, quando você beija alguém que você ama, quando você está realmente apaixonado por alguém, e você beija aquela pessoa, e não é uma pitocazinha não, é um beijo mesmo, um beijo. Aquele beijo, como diz um escritor aí, o beijo de 10 segundos, que salva qualquer casamento. Quando foi a última vez que você deu um beijo assim, de 10 segundos? Não é só um selinho não, mas que você pegou o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu namorado, o seu noivo, e vocês se beijaram realmente com prazer, com amor, com esse desejo que ela está sentindo aqui. Beije-me com os beijos da tua boca, porque os seus afagos, os seus carinhos é muito melhor do que o vinho, é mais embriagante, é mais enlouquecedor do que qualquer vinho mais nobre. Embriaga. É por isso que alguns pastores, alguns estudiosos querem dizer que os jovens não deveriam beijar antes do compromisso do casamento. Alguns são contra até o namoro. Eu não vou por essa linha porque eu não vejo muito claro isso na Bíblia. Mas realmente o beijo, ele tem esse poder que o vinho tem de embriagar, de fazer você se deliciar. Ela está dizendo: eu desejo isso do meu amado. O que está acontecendo aqui é uma jovem apaixonada e querendo o carinho do seu amado. Mas ela não para aí. Ela diz: o aroma dos teus perfumes é suave. Teu nome é como óleo perfumado que se derrama generosamente. Por isso as jovens se apaixonam por ti. Aqui na King James atualizada, e está aparecendo aí na tela, aparece o trocadilho que há no hebraico, que nas nossas versões atualizadas não tem. Mas, por exemplo, a expressão que aparece aí, se você olhar, ela diz assim: o aroma dos teus perfumes é suave. Teu nome, em hebraico, Shen, teu Shen é como Shemen.
Ou seja, teu nome, Shen, é como Shemen, é como perfume. Porque a palavra nome e perfume, elas são parecidas no hebraico. Um é Shen, outro é Shemen. Então, como é um poema, como é uma poesia, ela está brincando com as palavras. E ela está usando de forma muito sábia as palavras, dizendo assim, olha, o teu nome, que é sinônimo de perfume, o teu nome é como um perfume, é como um óleo que é derramado generosamente, abundantemente. E quando ela está falando de nome aqui, nome na cultura hebraica, fala da pessoa como um todo, é a personalidade da pessoa, é a vida da pessoa, não é simplesmente um emblema, uma taja, é a personalidade. Então ela está dizendo, você é como um perfume, como um óleo que é derramado generosamente. Por isso que as jovens, por isso que as donzelas, elas se apaixonam por ti, porque você é alguém que tem uma personalidade agradável. E aqui nós podemos ver de dois lados, extremamente interessante. Primeiro, o cara era cheiroso, meu irmão. Por isso que a menina gostava dele. Tem um bocado de mané aí que quer arrumar namorada, mas não toma banho, meu irmão. Não bota um perfume legal. Não se ajeita. Então, como é que a menina vai beijar você? Se você não cuida dos dentes, não escova os dentes, se você não bota um bom perfume. Salomão aqui era guerreiro. Salomão cuidava dos dentes. Salomão cuidava da sua beleza física. Ele era cheiroso. A menina gostava de abraçar ele, de beijar ele, porque ele era cheiroso. As mulheres sabem disso. Cheirar o camarada que está com um perfume é outra coisa, né? Agora, fedorento, meu irmão, aí perdeu a benção. Então, e as meninas também, por favor. Eu estou falando dos meninos, mas as meninas também. Porque com essa cultura pós-moderna, com o feminicídio que a gente tem por aí, né? As feminicases que tem por aí, com cabelo no sovaco, que não toma banho, fedendo a sovaqueira. Como é que o cara vai dar um cheiro numa menina dessa? Aí depois não casa e diz, não, é porque nós vivemos numa cultura machista, porque os homens aí só cuidam de gato, cachorro, não casa. Sabe por que não casa? Porque é fedorenta. Quem é que quer uma fedorenta? Então, aqui ele era cheiroso, mas o cheiro aqui não era só algo físico, o cheiro aqui era como um todo. Ela está dizendo, o seu nome, a sua vida, você é como um óleo perfumado que é derramado generosamente. Preste atenção isso aqui, meninas do Senhor. Quando você se apaixonar por um homem, procure ver como é que é o nome dele. Pois o bom nome é melhor do que o melhor perfume. Também não adianta você arrumar aquele rapaz cheirosão, bonitão, da academia, aquele que vive às custas de papai e mamãe, que anda de carro, que tem dinheiro porque o pai e a mãe bancam ele, mas ele não gosta de trabalhar. É o bonitão, o gostosão, cheiroso, roupa boa, de marca, carro bom, tudo do bom e do melhor, mas é mau caráter. É um pilantra de carteirinha, e não é porque está na igreja que significa dizer que não seja não. Na igreja que tem pilantra. E aí as meninas também se abexar, né? Porque o cara está com um perfumão francês. Carro bom. Quando é um de bicicleta também a maioria das meninas não quer, né? Aí tem carro, perfume bom, roupa boa, anda para shopping, viaja, faz isso, faz aquilo, você se abestalha. Cuidado. Veja a personalidade, veja a história, veja a vida da pessoa. Seria melhor que você começasse a namorar com um irmãozinho que vem para a igreja de bicicleta ou a pé, que pega o ônibus com você, que usa aqueles perfumes da igrejinha, lembra? A maioria aqui não lembra não. Mas antigamente tinha um perfume de uma igrejinha assim chamado, eu acho que era Madeira. Eu usei muito aquele perfume. Você coloca a 10 quilômetros da pessoa já sente. Eu achava legal demais aquele perfume. Justo Neto é quem não gostava. Disse, meu filho, eu vou ajudar você a comprar um perfuminho melhor para você. Eu disse, mas eu gosto tanto desse, tão cheiroso. Isso é horrível. Horrível. Mas é melhor você
começar a namorar com um rapaz que anda de ônibus e que tem um perfumezinho fraco, mas que é alguém de personalidade e que vai amar você de verdade, que vai cuidar de você, do que você namorar o filhinho de papai ou o bacana que é um pilantra de carteirinha, que vai simplesmente usar você. Essa menina aqui, ela observou, o teu nome é como um perfume derramado. Ou seja, ele não era qualquer um. Depois, ele vai se tornar. É a vida, porque ele vai arrumar outras mulheres. Ele vai até se desviar em alguns momentos do caminho do Senhor. Mas ela avaliou. E veja, se avaliando você corre o risco de dar uma errada, imagine se você não avaliar. Imagine se você não vê o histórico, o nome da pessoa, o rastro dela, o que ela fez no passado e o que ela tem feito, com quantos ele tem namorado. Então ela diz: o aroma dos teus perfumes é suave, teu nome é como um óleo derramado, que se derrama generosamente. Por isso, as jovens se apaixonam por ti. Ela sabia que as jovens se apaixonavam por ele. Ela sabia que as jovens olhavam para ele porque ele era bonito, ele se vestia bem, ele era cheiroso, ele tinha uma vida realmente diferenciada. Só que, reconhecendo que as jovens se apaixonam por ele, ela vai logo na frente e diz assim: arrasta-me, pois, contigo. Corramos, leve-me, ó rei, aos teus aposentos e exultemos. Aqui existe um problema de tradução muito interessante que volta àquela teoria que eu falei no início. Se você olhar a versão atualizada, você vai ver que o final do versículo 4 é ela dizendo assim: o rei me introduziu nas suas recâmaras. Você tem isso aí na sua versão? Alguns estudiosos olham para o texto e dizem que esse final é exatamente, por causa da gramática no hebraico, a mulher estaria fazendo essa declaração de que o rei estaria introduzindo ela nas suas recâmaras, nos seus aposentos reais, mas o problema é que ela não queria. E quando ela está dizendo assim: arrasta-me, leva-me, pois, contigo, corramos, leva-me a ti, ela estaria clamando pelo seu namorado, aquele jovem do campo, aquele jovem que era um pastor de ovelhas como ela, e que Salomão está tirando ela dele. Então, essa é a teoria, de que, como ela está descrevendo essa cena, de que o rei está levando ela para... parece uma coisa assim meio que forte, né? Uma certa violência. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Aqui, na King James e em outras versões, é a jovem que está pedindo. E faz mais sentido traduzir o texto assim e entender o texto assim, porque dentro do contexto é ela falando em todo momento. E como nós não acreditamos na teoria de que o livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos é um romance de um pastor com uma pastora do campo, e que Salomão é esse terceiro personagem que está entrando, mas nós acreditamos que o romance é entre Salomão e a Sulamita, nós preferimos essa tradução aqui, quando ela está dizendo: leva-me com você, arraste-me, corramos, leve-me aos teus aposentos e exultemos. É ela que está pedindo ao rei, é ela que está colocando esse desejo, assim como ela colocou o desejo de ser beijada, de ser amada, de ser acariciada por ele. Pode ser que o intérprete, ele leva em consideração, por exemplo, na versão atualizada, de que quando diz o rei introduziu nas recâmaras, ele esteja já mais à frente um pouco, olhando o pedido dela e agora o que o rei está fazendo. Mas o ponto aqui é que ela está dizendo: arraste-me, leve-me com você, eu quero estar com você. Ela está completamente apaixonada. E aí ela vai para as recâmaras, para os aposentos reais, para o quarto,
para aquele ambiente que não era todo mundo que entrava, era um ambiente especial do rei, eram os aposentos do rei, as recâmaras do rei, e ela está dizendo: leve-me com você, eu quero viver a minha vida com você. Ou seja, essa menina aqui, ela não quer um relacionamento fortuito, não é o ficar da nossa cultura, porque hoje o negócio está sério, gente. Hoje, até dentro das igrejas, disputa para quem ficou mais, igual nas festas mundanas. No mundo, a pessoa vai para uma festa e no outro dia ele chega no trabalho dizendo o seguinte: olha, eu fiquei com 10. E antigamente eram os homens que diziam isso, hoje as mulheres é quem diz: fiquei com 10 nessa noite, beijei na boca de 5. Aqui ela está com um compromisso sério e dizendo: eu te amo, eu quero que você corresponda a esse amor e eu quero que você me leve para estar com você nos seus aposentos reais. Eu quero ficar com você por toda a minha vida. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor bíblico, o amor de Deus, que Deus coloca em cada um de nós. Agora, o que acontece em seguida? O relógio está correndo, eu vou ter que correr. Olha o que acontece em seguida. Em seguida vem aquelas jovens que os estudiosos também, irmãos, muito pastor não prega o Cântico dos Cânticos porque é um dos textos mais difíceis do Antigo Testamento. Eu estou encarando, pedindo a misericórdia de Deus. Mas aqui não se sabe muito bem quem são essas jovens. O texto coloca como filhas de Jerusalém, outros colocam como donzelas, virgens. Alguns querem dizer que eram aquelas mulheres do harém de Salomão, outras mulheres de Salomão. Mas o fato é que essas jovens aqui, elas estão alegres, comemorando esse relacionamento da Sulamita com Salomão, e elas estão alegres de ver aquele relacionamento. Olha como é que diz o texto: em ti nos alegramos e nos regozijaremos, anunciaremos, pois, o teu amor mais do que o melhor vinho. Ora, é com toda razão que te amam as mulheres de Jerusalém, que na atualizada coloca como sendo do coral essa última frase, mas aqui coloca como sendo uma frase já da amada, da moça, e faz mais sentido. Mas o ponto aqui é que existe um coral de mulheres virgens, donzelas, de mulheres de Jerusalém, que estão alegres com aquele relacionamento. Ou seja, você tem aqui uma jovem apaixonada, uma jovem que está enamorada de um rapaz, que deseja muito os seus afagos, o seu carinho, o seu amor, e tem um coral, tem amigas, tem pessoas se alegrando, torcendo, exultando por causa daquele relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você: você também precisa desse coral. Você precisa de amigos e amigas que torçam por você, que se alegrem com você, que exultem com você, que queiram ver a sua felicidade. E você deve se juntar exatamente com essas pessoas, que querem ver o seu bem, que querem ver a sua paz, que querem ver a sua alegria, o seu desenvolvimento. Olha como é que diz o texto: em ti nos alegraremos, exultaremos e anunciaremos, pois, o teu amor mais do que o melhor vinho. Não era só a Sulamita que via aquele amor como melhor do que o vinho. As jovens de Jerusalém, as amigas, as donzelas, as concubinas, as mulheres que faziam parte daquele coral, estavam alegres e exultantes. Deixa eu fazer uma perguntinha bem básica para você, principalmente as meninas. Quando a sua amiga arrumou aquele príncipe encantado, o galã da igreja, você fica feliz ou você fica com raiva porque você perdeu a bênção? Você fica assim: que você é uma miserável, saiu na frente, tomou, olha aí que coisa, vou orar para Jesus levar. Eu espero que não vai dar certo. Não, tem essa postura aqui de se alegrar com o amor dos outros, com a vitória dos outros, com a bênção dos outros, porque quando você faz isso, Deus se alegra com você também e a sua bênção vai chegar.
o seu príncipe encantado vai chegar. Então, não seja aquela pessoa que fica com inveja, que morre de inveja, não, se alegre, exulte, não fique torcendo para dar errado, torça para dar certo. Não faça como aquelas profetas, em alguns ambientes aí, pentecostais e neopentecostais. A menina saiu na frente, conseguiu o namorado, aí a outra disse assim: olha, mas Jesus falou que isso ainda não é o teu não, viu? Às vezes, quando a profeta está dizendo isso, é porque ela quer ser a bênção daquele rapaz. Então, cuidado, se alegre. O coral aqui está alegre com aquela jovem. Mas vamos caminhar. Após o coral falar e ela dizer que as jovens, mais uma vez, elas se apaixonam, elas amam, Não é sem razão que as mulheres se apaixonam pelo rapaz, que no caso aqui seria Salomão. Aí ela vai fazer uma avaliação de si mesma. Veja, ela está declarando o amor, ela está colocando aqui diante dele todo esse amor, essa paixão que está no seu coração. Mas cá entre nós, o cara, como ela já disse aqui, era cheiroso, o cara era diferenciado. E quem era essa jovem? Uma pastora do campo, uma cuidadora de vinhas, uma morena queimada do sol. Quem é ela para ter aquele príncipe todo? Então, e o rei, porque ela vai dizer aqui, é a primeira vez que ela coloca, Ela vai colocar aqui que o rei, ele está levando ela para os seus aposentos. É o rei. Então, qual é o ponto aqui? Ela começa a avaliar a si mesma. E quando ela avalia a si mesma, ela vai agora falar para as filhas de Jerusalém que não olhassem ela com desprezo por causa da sua história, por causa do seu trabalho, por causa da sua origem, por causa da sua pele, por aquilo que ela era enquanto pessoa. Eu fico fascinado por isso aqui, porque o que essa jovem está fazendo aqui é mostrando uma humildade tão grande, e a humilde Deus exalta. Cuidado, viu, quando você se achar a rainha da sucata, ou o buraco da bolacha creme crack, ou a princesa Diana, ou a menina mais bonita, mais bela, e você começa a brincar com o sentimento das pessoas, e você começa a achar que vai ficar bela para sempre, e que você vai ser sempre essa pessoa. Cuidado com isso, seja humilde. Olhe para si com humildade. Olha como é que ela diz: estou morena do sol, mas conservo-me bela. Ela era uma morena belíssima, ela endoidou o cabeção de Salomão. Salomão, quando chegou naquela região, que viu aquela morena lá, e a expressão aí no hebraico é exatamente essa, morena, porque o povo daquela região é um povo moreno. Alguns querem fazer aqui um jogo no hebraico, na gramática, para tentar dizer que não era tão morena assim, mas é uma morena mesmo. E era uma morena belíssima. E o texto não está fazendo aqui referência, ela está dizendo assim, eu sou morena, e mostrando humildade. Aqui não tem nada de racismo, por favor. Até porque o povo lá é um povo mais puxado para essa cor morena. O ponto aqui é o seguinte, olha como é que ela diz: estou morena do sol, mas conservo-me bela, ó filhas de Jerusalém, escura como as tendas nômades de Quedar, linda como as cortinas de Salomão. Não vos admireis por eu estar assim morena escura, pois o sol me bronzeou a pele. Os filhos de minha mãe se iraram contra mim e me puseram para guardar as vinhas. Contudo, da minha própria vinha não pude cuidar.
Qual é o ponto aqui? Primeiro, não tem nada de racismo, por favor. O fato dela colocar que ela é morena é que ela está colocando o seguinte: além dela ser morena, e era uma morena linda, bem feita de corpo, você vai ver aqui Salomão falando do corpo dessa mulher, uma mulher belíssima, uma modelo. Só que o ponto que ela está colocando é: ó filhas de Jerusalém, não olhem para o eu estar morena, queimada do sol, porque o sol me queimou. E o que ela está colocando é porque ela diz: olha, eu estou queimada do sol porque os meus irmãos, eles se iraram contra mim e não se sabe muito bem o que isso aqui quer dizer. Há um trocadilho também aqui de palavra que eu não vou entrar nesse detalhe, mas o ponto aqui é que os irmãos dela foram cuidar talvez do gado, de outras áreas, e disseram que ela tinha que cuidar das vinhas. Então ela é uma jovem do campo, trabalhadora, humilde, queimada do sol. Ela diz: eu estou queimada do sol, eu trabalho no pesado, eu cuido das vinhas, eu lido com o campo, mas eu conservo-me bela, eu sou bonita. Então não olhem para o eu estar morena, porque eu fui simplesmente queimada do sol, e foram os meus irmãos que fizeram isso comigo, os filhos de minha mãe. Contudo, da minha própria vinha eu não cuidei. O ponto que ela está dizendo aqui é: mulheres de Jerusalém, não olhem para a minha pele queimada, por eu estar tão bronzeada do sol, porque eu tive que cuidar da vinha, tive que cuidar dos negócios da família e da minha própria vinha, que a ideia aqui talvez mais correta é da minha própria vinha, seja de mim mesmo. Ela está dizendo aqui: enquanto eu cuidei da vinha da minha família, eu esqueci da minha própria vinha, que é a mim mesmo. E eu fui queimada do sol, e eu fui bronzeada pelo sol. É uma menina que trabalha, é uma menina do campo, é uma menina virtuosa, é uma menina que não come o pão da preguiça. Não é a Cinderelazinha, sapato alto, que não sabe fazer nada, que não sabe nem fritar um ovo. Não, é uma menina humilde, simples, trabalhadora, que se apaixonou pelo rei, que o rei se apaixonou por ela, mas que ela reconhece que ela não é tudo isso para ele, porque a origem dela é diferente. A origem dela é humilde, a origem dela é simples. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, se nós aprendêssemos isso aqui, se as pessoas começassem a olhar mais para si e se amarem, não por causa de coisas supérfluas, não por causa de coisas que estão ao redor. Eu achei muito bonito conversando com uma jovem, e ela dizendo: pastor, eu arrumei um namorado, que está difícil hoje, não é não? As meninas arrumar um namorado é como tirar na loteria, principalmente se for homem de verdade. Cabra de peia tem de monte, até nas igrejas, mas um homem de verdade é outra história. E a menina disse: eu arrumei um namorado, pastor, a primeira coisa que eu fiz foi levar ele na casa da minha família, para ele ver que eu sou de origem pobre. E o cabra de peia, a primeira coisa que ele teve na cabeça foi: não dá certo para mim, porque eu quero casar com a rica. Ele quer se dar bem na vida, ele quer se aproveitar de alguém. Mas a menina foi esperta. A menina disse: eu vou levar para conhecer as minhas origens, para conhecer a minha casa, a minha família. Eu não vou apresentar uma coisa que eu não sou. Se quiser me amar, se o amor for verdadeiro, tem que ser do jeito que eu sou. Por isso que ela está dizendo assim: não olhes para mim, mulheres de Jerusalém. Veja que ela não está falando com ele não, ela está falando com as mulheres, porque as mulheres é quem dá uma olhadinha, não é não? As amigas é quem dá uma alfinetadazinha. Mulheres de Jerusalém, não olhes para o eu estar morena, porque talvez as amigas disseram assim: mulher, pelo amor de Deus, o rei gostar de tu toda queimada do sol, deixa de estar naquela vinha, começa a se ajeitar mais, vai mais no salão, não sei o quê. Disse: olha, não olhem para mim por eu estar morena,
bronzeada do sol. É porque o sol me queimou, porque eu tive que cuidar das vinhas. Os meus irmãos foi quem mandaram eu cuidar da vinha. E da minha própria vinha, da minha vida eu não cuidei. Eu estou tão atarefada que eu não consegui cuidar. Mulheres, não olhem para isso. Cuidado para você não estar se enfeitando demais. Porque os enfeites têm a capacidade de esconder quem de fato nós somos. Se o jovem gosta de você, ele tem que gostar de você do jeito que você é. Com o que você tem, com o que você é, onde você trabalha, onde você vive, a origem da sua família. Não esconda as suas origens. Não se esconda por trás de maquiagens. A verdadeira beleza não está na maquiagem. A verdadeira beleza está em você ser quem você é. Não é que você não vai cuidar de si. Agora, existem circunstâncias como dessa jovem aqui. Imagina uma jovem como essa, que tinha que acordar cedo, tinha que adentrar o campo, ir lá cuidar daquela vinha, sol a sol. É diferente de uma dondoca que fica o dia todinho só experimentando roupa e tirando foto para o Instagram, minha querida. Não queira disputar com uma dondocazinha que papai e mamãe dá tudo que ela quer, tudo que ela precisa, todas as maquiagens do mundo, todas as roupas que ela quer, e ela passa o dia inteiro, ao invés de trabalhar e estudar, ela passa o dia inteiro tirando foto, botando no Instagram e no Facebook. Só que isso é uma ilusão, é uma fantasia. É uma atriz de novela. Não serve para um relacionamento fixo, seguro, e que realmente vale a pena. E um homem de verdade, ele vai saber medir isso. Um homem de verdade, ele vai saber observar a beleza da mulher e observar o caráter dela, a vida dela. Essa jovem aqui é uma jovem para casar. Essa aqui é para casar. Porque, desculpa a sinceridade, existem jovens, e eu estou dizendo porque o mundo é assim. Existem jovens que é simplesmente para uma noite. E outras que o cara considera que é para casar mesmo, porque ele vê o caráter, ele vê a postura, ele vê quem é aquela pessoa. Então, o que você quer ser? Alguém para uma ficada, para um momento ou para uma vida inteira? Porque para uma vida inteira, a maquiagem não serve tanto. Porque na primeira noite, a maquiagem já vai sair. E quando o cara acordar de manhã, só a misericórdia de Jesus. Então, não esconda quem você é. Eu acho bonito, essa jovem está dizendo aqui, olha, eu sou morena. E eu sou bela. Agora, o que está acontecendo comigo, olha para a minha pele, foi porque o sol queimou. Mas o sol queimou não foi ela passeando na praia, não. Foi trabalhando. Trabalhando. Fazendo diferença. Eu vou dizer a vocês uma coisa de coração. Um dia desse eu estava conversando com um colega, pastor, e a gente estava compartilhando sobre as igrejas, e eu estava falando para ele compartilhando comigo, e eu compartilhei também. Ele disse assim, rapaz, eu tenho meninas lá na igreja tão bonitas, as meninas finas, educadas, trabalham, mas algumas estão lá orando, pedindo a Deus um casamento, pedindo o Senhor para mandar um jovem para a vida dela, e eu estou orando por vocês, viu? Para Deus mandar homem de verdade, jovem crente. Aí você vê algumas que não querem estudar, que não querem trabalhar, que não ligam com a vida, mas só vivem de aventura e destruindo até casamento de outras pessoas. Mas o que eu quero dizer para você é, continue sendo o que você é, na presença de Deus, porque Deus vai honrar você. Deus vai honrar você para a glória dele. Aí ela diz, olha que coisa interessante, após ela fazer essa avaliação de si mesma. O relógio está correndo, eu vou ter que correr mais ainda. Dize-me tu, amado da minha alma, onde apacentas teu rebanho e onde o fazes repousar ao meio-dia. Se não me disseres, serei como uma mulher que anda sem véu entre os rebanhos dos teus companheiros. Qual é o ponto aqui? Essa jovem, ela não quer ficar rodando
E aqui tem uma polêmica também, porque ela está olhando para ele como um pastor. Daí surge aquela teoria do pastor. Só que na cultura de Israel, os reis, eles eram também chamados de pastores. É só você ler Jeremias. Então, essa imagem aqui do pastor, ela é correta, referindo-se ao rei, não tem nenhum problema aqui. Mas o ponto é que essa jovem, ela está dizendo, olha, lembre-se que é uma poesia. Olha, diga-me onde é que eu encontro você. Porque eu não quero ficar vagando por aí, eu não quero ficar apacentando, correndo atrás dos pastores ou no meio dos pastores. Eu quero ir no lugar certo, porque senão eu vou ficar como uma mulher sem véu no meio dessa sociedade. E uma mulher sem véu naquela sociedade era uma prostituta que estava dizendo assim, eu estou aqui à disposição de quem chegar. O que ela está dizendo é, olha, eu preciso encontrar com você, eu preciso que você me dê a direção certa, eu preciso estar com você, porque eu não quero ser vista como uma mulher fácil, como uma mulher que está à disposição de qualquer um, como uma mulher que qualquer um estrala o dedo e sai. Será que isso aqui não é importante? Você, menina de Deus, jovem de Deus, princesa do Senhor, você precisa chegar para o rapaz e dizer, olha, o que é que você quer comigo? É um compromisso sério, para a gente estar junto, para a gente casar, para a gente construir uma família. O que é que você quer? Porque eu quero estar com você, eu não quero estar dando a ideia para ninguém que eu estou aí, que eu estou à disposição. Não quero passar essa ideia. É isso que ela está dizendo aqui. Diga-me onde é que você apacenta os teus rebanhos, para que eu possa ir até lá, porque eu não quero ficar como uma mulher sem véu no meio dos pastores. Ela entende que se ela saísse procurando o noivo no meio daqueles pastores, daqueles homens, é claro que os homens iriam dar em cima dela. É claro que os homens iriam tratar ela de qualquer maneira, porque quando está só, parece que todo mundo acha que está à disposição. Então a jovem, ela precisa se valorizar, ela está se valorizando, ela está dizendo assim, olha, eu quero que você diga onde é que eu lhe encontro, porque eu não vou estar dando a ideia para ninguém que eu sou qualquer uma não. Ah, se as jovens de hoje aprendessem isso, já começasse a botar o camarada no trilho desde o primeiro momento, está apaixonada, ela está apaixonadíssima, mas ela tem alguns princípios, algumas regras, algumas coisas que balizam a sua vida. Agora olha o que diz o texto. Agora é ele falando, chegou a vez dele falar. E ele diz assim, se não o sabes tu, ó mais bela entre todas as mulheres, segue o caminho das ovelhas e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Oh, minha amada, eu te comparo à égua das carruagens do faraó. Lindas são tuas faces entre teus brincos, e belo é o teu pescoço com os colares que te adornam. Aí, aqui na tradução da King James atualizada, eles colocaram essa frase do coral. Em outras versões coloca como sendo o próprio Salomão. Faremos para ti brincos de ouro cravejados de prata. Não se sabe muito bem, talvez pelo contexto poderia ser o homem falando, olha, você já é bela, você é linda, quando eu olho para a sua face, quando eu vejo seus brincos, seus colares, eu acho você maravilhosa, e eu vou fazer mais joias para você, eu vou embelezar mais você, até porque ele tinha dinheiro. Talvez isso fosse deselegante para o homem dizer uma coisa dessa, talvez as amigas disseram assim, olha, você já tem brincos belíssimos, você já tem joias maravilhosas, mas nós vamos fazer para você uma joia especial, nós vamos fazer uma joia para você cravejada de prata, nós vamos fazer algo de especial para você, pode ser, mas o ponto aqui é que ele está dizendo assim, olha, você é maravilhosa, ele também está apaixonado, ele está feliz da vida com a sua noiva, com essa jovem que ele descobriu, e o ponto aqui, muito interessante, é o seguinte, ele manda ela seguir as ovelhas, os campos, os pastores, que ela vai chegar exatamente aonde
os pastores colocavam as ovelhas para descansar ao meio-dia. Era isso que ela queria saber. Então ele diz: siga a pisada das ovelhas. Há uma bronca aqui entre os estudiosos, porque alguns veem aqui algo muito erótico. E Cantares é um livro muito erótico, que tem algumas coisas difíceis. Porque aqui, quando ele diz siga as pisadas das ovelhas, em hebraico ele está falando de uma forma mais sexualizada. Ele está falando de genitália, ele está falando de órgãos sexuais. Então, o que está acontecendo aqui é que eles estão tratando, já desde o início, dessa intimidade, muito embora não vá se consumar ainda. Só vai se consumar lá na frente, no casamento. Mas já existe sim um diálogo entre eles sobre a questão da sexualidade, que não é pecado quando feito dentro do compromisso do casamento. E é importante que a jovem pergunte para o rapaz, ou o rapaz pergunte para a moça, já no início: você gosta de sexo? Pode parecer brincadeira o que eu estou dizendo, mas eu já acompanhei casamentos, e a literatura de casais está cheia de casamentos que são destruídos, porque o homem casa ou a mulher casa, e um não gosta de sexo, e passa 2, 3 meses sem ter relação, e o outro cônjuge gosta de sexo, e quer ter sexo quase todo dia, e aí o casamento vai se destruir. Então tem que tratar logo no início: você gosta ou não gosta? Porque, já imaginou? A mulher é fogo puro, casou com um banana que, para ele estando com um livro de John Piper na mão, está na bênção. Não precisa de sexo durante 1 ano. Ele só quer saber da confissão de fé, das institutas de Calvino, ele só quer discutir teologia, e a mulher está dizendo: meu filho, olha eu aqui, larga esse livro miserável. Então, o diálogo sobre a sexualidade no namoro, no noivado, é importantíssimo, principalmente quando tem um conselheiro ali experiente para guiar o casal. Mas o ponto aqui é a comparação que ele faz. Ele diz que ela é bela, que ela é bonita, que ela é enfeitada, que ela tem joias maravilhosas. Ele olha para a face dela, os brincos, os colares. Só que ele compara ela a quê? Olha como é que ele diz: oh, minha amada, eu te comparo à égua das carruagens de Faraó. Eita, que poema maravilhoso, olha. Tu já pensou teu marido lhe chamar de égua? Ou então teu namorado, o cara na primeira noite assim, convidando você para namorar com ele, dizer: olha, você parece uma égua. Só que aqui ela ficou maravilhada, porque tem 2 coisas aqui interessantes. Primeiro, não é uma égua qualquer, é a égua das carruagens de Faraó. E os corcéis, os cavalos, as éguas do Faraó eram possantes. Eram cavalos e éguas belíssimos, bem tratados, cheios de joias, enfeitados. Não existia coisa mais bela naqueles dias do que você olhar os cavalos e as éguas de Faraó. Então ela entendeu perfeitamente o que ele quis dizer. Hoje talvez não, mas para a época, aquele desfile da carruagem do Faraó com os cavalos e a égua de Faraó era algo belíssimo. Então ela entendeu. É interessante, Dr. Luiz Saião, comentando esse texto, ele diz assim: veja como a cultura é interessante. Por quê? Talvez se chamar de égua hoje você ficaria chateada. Mas é interessante, se chamar gatinha, você acha bonito. Ah, você é minha gatinha, aí se derrete todinha. Agora chama de cachorro para ver. Veja como a cultura é interessante. Se eu chamo gato é bonito, se eu chamo cachorro não é bonito. Aqui ele chamou de égua por causa disso, a beleza. Mas tem outra coisa aqui. Lembra do que ela falou anteriormente, de que ela precisava saber onde ele apacentava os rebanhos, cuidava dos rebanhos, porque ela não queria ficar solta como uma mulher sem véu no meio dos pastores? Ele está dizendo: oh, minha querida, eu te amo. Olha, e você é como a égua das carruagens de Faraó. O que ele quer dizer é o seguinte: imagina aí aqueles cavalos garanhões, bonitão de Faraó, todo enfeitado, e imagina aí, 10 cavalos garanhão, e você pega uma égua também bonita, possante, e joga no meio deles. Olha o que vai acontecer. O que ele está dizendo aqui é: minha filha, você para mim
é como a égua das carruagens de Faraó. Eu não vou colocar você assim, de qualquer maneira, no meio de um grupo qualquer. Eu vou cuidar de você, eu vou enfeitar você, eu vou estar com você. Você é linda, você é minha. Ele está colocando aqui toda a sua paixão, todo o seu cuidado. Ele está dizendo, não se preocupe que eu vou cuidar de você. Eu estou com você. Eu vou cuidar de você. E aí, continua agora mais expressões de amor para a gente caminhar para a conclusão. Ela, após essa cena, né, anterior, ela agora começa a enxergar o rei no seu divã, nos seus aposentos. Ali, talvez uma tradução bem contemporânea, só para você entender, no seu sofá, ou na sua mesa, né, que não era como a mesa de hoje, era bem baixinha. Então diz assim, enquanto o rei está em seu divã, meu nardo puro espalhou o seu perfume pelo aposento. O meu amado é para mim como uma delicada bolsa de mirra que passa a noite entre meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de rena perfumadas, proveniente das excelentes vinhas de En-Gedi. Então, o que ela está dizendo aqui? Ela começa a imaginar agora a cena, ela já nos aposentos do rei, naquele ambiente festivo, naquele ambiente das recâmaras, e ela começa a ver a intimidade deles. Ela está delirando de amor, ela está sonhando com aquele grande dia. E qual é o ponto aqui? Ela começa a dizer, enquanto meu amado está ali no seu divã, ele está ali deitado, ele está reclinado, o meu nardo, o perfume se espalhou pelo aposento. O meu amado é para mim como uma delicada bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é como um ramalhete de flores de rena perfumada, provenientes das excelentes vinhas de En-Gedi. Qual é o ponto aqui? Ela está imaginando a intimidade. Imagina aí um ramalhete de flores, ou essa sacola de mirra aqui que ela está colocando perfumada entre os seios dela. E o que ela está dizendo? É que ele passaria a noite entre os seus seios. E ele não é perfumado? Então, e ela também. Então ela está dizendo que aquela noite deles, a intimidade deles, vai ser comparada a isso aqui. Era como um sachê perfumado de mirra, de flores, de coisas preciosas que está entre os seus seios. Ela está imaginando o seu noivo, agora marido dela, entre os seus seios a noite inteira, e eles se deliciando de amor. Agora, veja que isso aqui ainda é na mente, não é adiantando o sinal. Isso aqui são sonhos, são delírios de amor, é paixão, é corpo desejando, é carne também aqui. Foram os beijos que despertaram isso, as carícias que despertaram isso. Mas ela vai dizer mais na frente, cuidado para não despertar o amor, quando não é a hora ainda oportuna. Aí ele vai dizer, oh minha amada, como és formosa, como és linda, os seus olhos brilham como os das pombas, como és, aí ela diz, como és belo, ó meu amado, como és amável, como és encantador. A relva verde será o nosso leito de amor, as vigas da nossa casa são de cedro puro e os caibros dos melhores pinheiros. Ela começa a imaginar a cena de amor, e veja como ela é romântica. Ela está imaginando a cena de amor naquele local onde eles se conheceram, ao ar livre, uma casa de campo, na relva verde, com esse ambiente campesino. Lembre que ela é campesina. Então ela está imaginando assim, uma cena romântica, ela está imaginando esse primeiro momento, essa primeira noite dela com seu amado, em um ambiente todo romântico, ao ar livre. Olha que coisa maravilhosa. Não é pecado não, meu irmão. Às vezes a gente fica assim, meio, né? Meu Deus, talvez fosse hoje, carnal. Que menina carnal. Não.
ela está celebrando aquilo que Deus fez e que é bom e que é agradável dentro do casamento. Agora, o ponto aqui é que ele diz, ela é formosa, ela é amada, e ele compara o olhar dela com os das pombas. E há duas linhas de interpretação que eu acho interessante, que quando ele compara o olhar, além da beleza física dela, ele compara o olhar como os das pombas. Por quê? A pomba fala de pureza e fala de simplicidade. O que ele está dizendo é que aquela jovem não é só bonita, ela é pura, ela é simples, ela é confiável. O teu olhar é como os das pombas. Por isso que ele faz todas essas declarações de amor e ela está colocando todo esse cenário. Aí eles terminam, quando ela está pensando, veja o que está acontecendo aqui. Cada vez que ela sobe o tom e que ela sonha com aquela cena maravilhosa, ela começa a olhar para si e dizer assim, mas quem sou eu para sonhar tudo isso? Quem sou eu para imaginar tudo isso? Já passou isso na sua cabeça? De repente você está sonhando assim com um casamento, com um príncipe encantado, você está querendo que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma vida maravilhosa, e aí depois você para assim e diz, mas eu, logo eu, queimadinha do sol, trabalhadorazinha, funcionária pública, é isso que ela está fazendo. Aqui ela vai dizer assim, sou apenas uma flor dos campos de Saron, uma tulipa dos vales. E aqui tem uma coisa interessante que a nossa versão aí atualizada diz, eu sou a rosa de Saron. E na Palestina não tinha rosa. Então há uma discussão muito grande porque é uma tradução equivocada. A tradução melhor seria flores, ou no máximo um narciso, uma tulipa, uma florzinha. E a exegese alegórica é tão problemática que interpreta a rosa de Saron como sendo Cristo, quando a fala aqui é da menina. E eu tenho certeza que vocês já cantaram uma música assim, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, estrela da manhã, a rocha eterna, é tudo. Cuidado com a interpretação alegórica. O que ela está dizendo aqui é, eu sou apenas uma florzinha do campo, uma tulipa, uma florzinha. Ela está olhando para si de forma humilde. Ela reconhece que é simplesmente uma flor. Mas aí, olha o que ele diz. Ele diz assim, como formoso lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as jovens. Ele não deixa ela de lado. Ele está dizendo assim, minha filha, não olhe para você assim não, porque você é como um formoso lírio entre os espinhos. Você não é só uma florzinha não, você é um lírio lindo, maravilhoso. O cara sabe elevar a autoestima da mulher. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu não posso esquecer. 5 minutos eu acabo. Guarde isso em nome de Jesus. Se você não guardar boa parte do que eu disse, pelo menos guarde isso. Se no seu namoro você chora mais do que ri, acabe esse namoro hoje. Se o seu namoro provoca angústia em você, se o homem que está com você faz você mais chorar do que rir e se alegrar, se a sua vida, se você não está feliz no namoro, não pense que você vai ser feliz no casamento, que você não vai ser. Porque no namoro o cara já tem que fazer você feliz. Veja esse cara aqui. A menina diz, eu sou moreninha. Ele diz, você é bela, você é linda, você é maravilhosa. Ela diz, eu sou uma florzinha do campo. Ele diz, você é um lírio maravilhoso, lindo entre os espinhos. O cara eleva a autoestima. Então, se o cara, ao invés dele elevar a sua autoestima, em vez de colocar você para cima, ele sempre está colocando você para baixo, como eu conheço alguns casos, já acompanhei alguns casos, e diga aqui para os jovens da igreja, se eu souber de vocês, que vocês estão tratando as meninas assim, pode ficar ciente que eu vou aconselhar ela a largar você. Porque Deus colocou você na vida dessa jovem para você ser bênção, para você ser canal de bênção, tratar ela, a autoestima dela, amar, elevar, e não colocar para baixo. Então guarde isso.
se o seu namoro está provocando mais lágrimas do que sorriso. Olha a sua vida. Antes desse namoro, como é que eu era? Feliz, falava com todo mundo, andava, feliz da vida. Depois do meu namoro, só vivo em casa, chorando, angustiada, tenho problema, não consigo falar mais com ninguém. É como uma prisão. Acabe hoje, em nome de Jesus. Porque no casamento vai piorar. Se no namoro o cara já oprime, no casamento ele vai destruir a sua vida. Destruir a sua vida. Esse cara aqui não, ele eleva a autoestima da menina. Ele coloca a menina para cima. Aí, ela recompensou. Porque tem que ser mútuo, não pode ser só um lado. Aí ela diz: como uma macieira robusta entre todas as árvores do bosque, assim é meu amado entre os demais filhos da terra. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra, e o seu fruto é doce ao paladar como o damasco. Levou-me à sala do banquete, e o seu olhar sobre mim é como a bandeira do amor diante do povo. Alimentai-me com tuas passas, confortai-me com teus damascos, e curai-me com tuas maçãs. Olha o que ela está dizendo: curai-me, ó, que estou enferma de amor. Que teu braço esquerdo ampare a minha cabeça, e o teu braço direito me envolva. Ó filhas de Jerusalém, pelas costas e gazelas do campo, eu vos conjuro, não desperteis, não acordeis o amor, até que ele o queira. Qual é o ponto aqui? Ela está vendo aquela cena, o seu amado levando ela para a sala do banquete, para a sala principal, onde tem uma festa preparada. E quando ela chegou ali, ela foi honrada, porque ela foi recebida com todas as honras e com uma bandeira de amor. O seu estandarte sobre mim é o amor. Esse cara aqui, ele valorizou essa menina. Tem cara que não merece a namorada que tem, a noiva que tem, a mulher que tem, porque não sabe valorizar, não cuida, não valoriza, não expressa realmente o amor que deve ser colocado. Quais são as aplicações que nós podemos tirar aqui, além das que eu fiz durante o sermão para o nosso relacionamento? Agora eu queria tirar algumas aplicações para a nossa vida, tanto como casais, mas também como crentes. Em primeiro lugar, existe o amor verdadeiro. Existe sim, porque foi Deus que fez. O amor não é criação do homem, não é obra do homem. O amor é obra de Deus. Então existe sim um amor verdadeiro. Nós não estamos diante de uma lenda, nós estamos diante de uma história verídica, de um casal que se ama. Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, mas ele só amou essa aqui. O amor verdadeiro estava aqui. Existe o amor verdadeiro. E principalmente quando nós estamos falando do amor de Deus. Do amor de Deus. Agora, a questão é, será que nós estamos desejando esse amor? Será que nós almejamos esse amor? Será que nós buscamos esse amor? Será que nós temos sede desse amor? Será que nós queremos que o Senhor nos abrace, que o Senhor nos beije, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor esteja conosco? Será que nós queremos estar com Ele todos os tempos e todas as horas da nossa vida? Veja o que está acontecendo aqui, porque existe amor, existe vontade de estar junto, de compartilhar. Se você ama Jesus de verdade, você tem vontade de estar com Ele, de orar, de ler a palavra, de estar na presença dEle, de construir cada dia um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Segundo lugar, o amor verdadeiro, ele é abençoador. Esses elogios aqui não são simplesmente confetes. Esses elogios aqui, eles são verdadeiros. E quando eles são verdadeiros, eles nos abençoam. Porque todos nós gostamos de saber que somos amados e nós precisamos amar. Deus ama você, querido, e Deus declara esse amor. É interessante isso. Que em vários momentos da Bíblia, Deus declara o amor dele por nós. A questão é, e nós declaramos o nosso amor por ele? Nós falamos isso, nós colocamos isso, nós expressamos isso. O salmista,
ele expressa em vários momentos o amor que ele tinha pelo Senhor. E ele chega ao ponto de dizer: meu corpo te almeja, minha alma te almeja como terra árida, seca, sem água. Ele ama o Senhor de verdade. Expresse o seu amor pelo Senhor. Tenha prazer em estar na presença do Senhor e dizer: Senhor, como eu te amo, porque tu és grande, porque tu és belo, porque tu és maravilhoso, porque tu és formoso, porque tu és rei, porque o Senhor é o dono de tudo. O Senhor abençoa a minha vida. Expresse o seu amor diante de Deus, porque Deus expressa o amor dele por você e está na sua palavra. E por último, em nome de Jesus, se você ama o Senhor de verdade, se você quer expressar esse amor diante do Senhor, faça um compromisso de cada dia mais estar na presença dEle, na sala do banquete. E eu não estou alegorizando, eu estou simplesmente aplicando. O banquete do rei, a sala do banquete do rei, é a igreja do Senhor Jesus. É um ambiente de culto. É quando nós estamos em adoração. Aqui é a festa do crente. Aqui é a festa do servo e da serva de Deus. É aqui, é a sala do banquete, onde o estandarte que é colocado sobre nós é a bandeira do amor de Deus. Esse amor incomensurável, esse amor que nós não conseguimos explicar, esse amor que fez Ele dar o seu próprio Filho por nós. Quando nós entramos por essas portas e nós começamos a celebrar esse banquete, nós aprendemos que está sobre nós o estandarte, a bandeira do amor de Deus. E eu concluo dizendo, está aqui os princípios, não só para a nossa vida enquanto casais, namorados, noivos ou casados, mas está aqui os princípios para a nossa vida de comunhão com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu disse para você, Cântico dos Cânticos tem me feito amar mais a minha esposa e ao meu Senhor Jesus, e eu espero que seja assim na sua vida. Que os votos e as expressões de amor desse casal apaixonado tenham nos ensinado nesta tarde a cuidar um do outro e a amar mais o nosso Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar?